Bom, pessoal, então vamos retomar aí. Nós vamos agora para a nossa terceira atividade do bimestre, né? Hoje a gente vai separar essa atividade em duas partes. A primeira parte vou falar com vocês um pouco sobre o fato das cidades representarem a possibilidade de liberdade naquele momento. O desenvolvimento urbano, com o crescimento das cidades, oferece uma chance de liberdade para as pessoas. E na segunda parte a gente vai fazer a segunda atividade valendo nota, tá? Sobre fazer um trabalho de interpretação do documento histórico. A gente vai interpretar o estatuto de uma corporação de ofício. Então serão essas duas, essa atividade 3 será dividida nessas duas partes. Então vamos iniciar a primeira parte. Havia um ar de liberdade nas cidades. Porque vamos recuperar um pouco o que a gente viu nos encontros passados, né? Atividade 1, a gente viu a formação do feudalismo, aquilo que a gente chama de Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, mais ou menos, né? Então é um período de uma ruralização da sociedade, agricultura voltada para a subsistência, ausência de comércio, a busca de autossuficiência no feudo. Então a gente viu que a partir do século X, XI, o crescimento populacional e as cruzadas alteraram esse quadro. O contato com novas culturas, o aumento populacional, isso tudo criou um mercado consumidor, pessoas que não davam conta mais de produzir tudo aquilo que necessitavam e elas passam a querer comprar essas coisas. Isso tudo estimula o renascimento do comércio. O renascimento do comércio, por sua vez, vai estimular um processo de urbanização da Europa. Então, a gente terminou a aula passada falando que por volta do século XI, a maioria das cidades europeias crescia, sendo uma cidade nova, surgiu a partir daquele momento, ou as cidades antigas que haviam entrado em declínio, elas começam a se povoar novamente e esse processo de urbanização atrai quem? Quem vai para as cidades? As pessoas que se dedicam às novas atividades econômicas, que são os artesãos e os comerciantes. Só que tem uma questão, a gente viu que as cidades elas iam se desenvolvendo ao longo das rotas comerciais. Só que essas rotas comerciais passavam aonde? Nas terras dos senhores feudais. Então os senhores feudais eram o dono das terras onde as cidades se estabeleciam. E quando uma cidade começava a surgir ali naquela terra, o que o senhor feudal fazia? Ele tentava impor o seu poder. Ele queria controlar os habitantes da cidade, assim como controlavam os servos, impondo taxas, obrigações para que os habitantes das cidades pagassem. Então o crescimento das cidades é visto pelos senhores feudais como uma possibilidade de cobrança de novos impostos, novas obrigações. Só que os habitantes da cidade, eles não são igual aos servos, eles não vão entender a vida deles como o servo entendia. O servo é um agricultor, é um camponês. O servo ele tem pouca margem de manobra. A vida do servo é regrada pela natureza. Então ele sabe a época que ele tem que plantar, a época da colheita. Não adianta plantar no inverno que vem a neve e destrói tudo lá na Europa. Então não adianta também, por exemplo, tosquiar a ovelha para ter a lã para fazer tecido no inverno que a ovelha vai morrer de frio. Então tem a época certa de fazer cada atividade. O comércio e o artesanato não é assim. O comércio e o artesanato são atividades que precisam de liberdade, de iniciativa. O comerciante, para prosperar, ele tem que saber a melhor época de vender, ele tem que ter liberdade para gerenciar o seu negócio, não pode ficar dependendo das determinações dos senhores feudais. Então, obviamente, esses habitantes da cidade, eles não vão entender a própria vida da maneira como o servo entendia. E, obviamente, eles não vão aceitar aquele controle que os senhores feudais tentam impor sobre eles. Então, isso vai gerar conflitos. Importante notar o seguinte, em parte da Europa, as cidades eram chamadas de burgos. Então, os habitantes da cidade são chamados de burgueses.
E com o tempo esses burgueses eles vão se reconhecer como uma nova camada social. Lembra lá no feudalismo tinha clero, nobreza, servos. Não tinha burguês porque não tinha comércio. Mas agora o comércio produz uma nova camada social, a burguesia. E a burguesia começa a se organizar para defender seus interesses. Eles vão entender a sua vida sob uma nova perspectiva. Eles vão querer liberdade para comercializar, liberdade para decidir o que vender, como vender. Não vão aceitar aquele controle que o senhor feudal tenta exercer sobre suas vidas. E, obviamente, se tem um senhor feudal querendo controlar e a burguesia não aceitando esse controle, isso vai gerar conflitos. Então, houve conflitos, certo? Os habitantes da cidade não aceitavam pagar taxas pelo direito de produzir ou comercializar, não aceitavam pagar taxas pelo direito de atravessar as terras dos senhores feudais. Então, as cidades começam a lutar pela sua liberdade, porque essas novas atividades, o comércio e o artesanato, não pode aceitar a ingerência, a interferência dos senhores feudais para que elas pudessem continuar se expandindo, certo? Então isso vai gerar conflitos. Os senhores feudais, obviamente, eles vão tentar deter esse processo, mas não vão conseguir. Eles até contavam com o apoio da Igreja Católica, que também não via com bons olhos o desenvolvimento do comércio naquele momento, nem a urbanização. Então, embora os senhores feudais, com o apoio da Igreja, tentassem reter esse movimento, isso não vai acontecer. As cidades vão conquistar a sua liberdade. E elas podem usar basicamente duas maneiras para isso. Elas podem conquistar a sua liberdade de boa vontade, ou seja, fazendo uma vaquinha entre os habitantes e chegando para o senhor feudal falando quanto que você quer para nos deixar livres, para não mais querer controlar a nossa vida. Como os senhores feudais querem participar daquele consumo também, eles precisam de dinheiro. Vamos lembrar que eles não eram ricos por ter dinheiro, eram ricos porque tinham terra, e agora eles precisam de dinheiro. Para eles pode parecer interessante aceitar, fazer um documento reconhecendo que aquela cidade que está no seu território é livre em troca de uma boa quantia. Então essa seria uma maneira. Outra maneira das cidades conseguirem a sua liberdade seria lutando por ela, contratando um exército para lutar pela cidade e assim conquistar a sua liberdade pela força. Havia ainda uma terceira maneira, que a gente vai ver no próximo... Está ligado com o que a gente vai ver na próxima atividade, que seria a partir da compra de cartas de franquia. O que seriam cartas de franquia? Nesse momento, a gente vai ver na próxima atividade, os reis vão começar a ficar cada vez mais fortes. Então os reis, na medida que eles fortalecem, eles vão começar a vender a proteção para as cidades, a proteção real para as cidades. E essa venda é feita através de uma carta de franquia, em que os habitantes das cidades pagam uma quantia para o rei, para que o rei proteja a cidade contra a dominação de algum senhor feudal. Bom, no final do processo, os habitantes da cidade se tornam livres, as cidades se tornam livres. Resta falar aqui que a Igreja Católica, por exemplo, ela não gostava do desenvolvimento do comércio, ela não via com bons olhos isso daí. E há duas evidências disso. Por exemplo, a Igreja Católica, ela considerava a usura. O que é usura? Usura é emprestar dinheiro e cobrar juros por esse ato. Então, usura é o que os bancos fazem, emprestam dinheiro e cobram juros. A Igreja Católica considerava, na Idade Média, a usura um pecado, o pecado da usura. A Idade Média não aceita, a Igreja Católica não aceitava a cobrança de juros por empréstimos, porque o entendimento da Igreja Católica naquele momento é de que uma pessoa que faz isso, ela está vendendo o tempo que a pessoa que pegou o dinheiro emprestado passa com o dinheiro. E para a Igreja o tempo é uma coisa que pertence a Deus, não pode ser comercializado pelos homens. Então,
emprestar dinheiro e cobrar juros, praticar usura, era considerado um pecado pela Igreja Católica. Além disso, havia a doutrina do justo preço. A Igreja Católica também pregava uma doutrina de que as mercadorias deveriam custar o preço que foi utilizado para fazê-las. Ou seja, a Igreja Católica condenava o lucro. Então, eram aspectos religiosos que pouco contribuíam para o desenvolvimento da burguesia e do comércio. Tá? Então, há sim uma resistência da Igreja Católica a esse processo. Mas nem a Igreja nem os nobres foram capazes de segurar essa nova situação econômica. Com o tempo, as cidades se tornaram livres, a burguesia se fortaleceu e o capitalismo começou a se desenvolver com maior força. Tá? Então, agora, por enquanto, é isso. Vou colocar no outro vídeo a atividade que vocês devem fazer. A gente vai falar um pouco no outro vídeo sobre as corporações de ofício, então não é só a atividade, vou dar todo o contexto para que vocês entendam qual vai ser o trabalho que vocês vão fazer também valendo nota, tá ok? Então, preste atenção no próximo vídeo.